No final do século XIX, a Itália vivia o drama da desordem social, política, econômica e cultural. Guerras, invasões, luto, fome, miséria. As mães estavam cansadas de sepultarem filhos nos quintais das casas. Era uma miséria total, não havia perspectiva de futuro. Foram longos anos, longos sermões nas igrejas, domingo, para tentar convencer aquelas famílias para mudarem de destino, para poderem dar aos seus filhos, às futuras gerações, uma vida um pouco melhor, de saírem daquela miséria. A decisão foi extremamente difícil. Então tu imagina, há quase 140 anos atrás, quando não se tinha informação nenhuma, eles terem que tomar essa decisão de atravessar o mundo e vir para um lugar. Eles não sabiam de Brasil, eles sabiam que era um lugar chamado América. Aqui a terra eram terras devolutas do Estado, aqui era mata, selva, né? E havia essa necessidade de ocupá-las. Então, a grande ganância, a grande vontade daqueles agricultores era ter terra próprias. Então, se divulgava lá que aqui tinha terra abundante e boa qualidade. Depois de oficializada a imigração, eles venderam tudo o que tinham, não tinham nada praticamente, e abandonaram suas terras e vieram para cá. A despedida com quem ficasse lá era o seguinte: tchau, se vederemo del paradiso. Uma semana antes de partirem de lá, meu bisavô, Marco Valduga, ele tinha um vizinho chamado Juventino. Ele era surdo, mudo, mas ele era escultor. E uma manhã de novembro ele abriu a janela da casa e percebeu que a neve havia desenhado a imagem de uma santa no pico de um morro. Aí ele pegou um tronco de madeira e a esculpiu. E eu dei para o Valduga trazer. Ele escreveu um bilhete dizendo, já que ele não falava, dizendo que quando chegares ao Brasil, construam uma capela em sua homenagem e batize-a de Nossa Senhora das Neves. Em 1875, aqui chegaram as primeiras 40 famílias de lá de Vala Lagarina, da província de Trento, que se estabeleceram hoje da linha geral, que é de Santo Antônio até Tuiuti. E no ano seguinte vieram mais 18 famílias, também de Vala Lagarina, da província de Trento. Eram 18 famílias que se estabeleceram na linha 6 da Leopoldina, hoje Vale dos Vinhedos. Chegaram os Valduga, os Festa, os Galvani, os Panos. Em 1877 chegaram os Zandonai, os Giordani, os Luci, os Angheben. A partir de 1910 começaram a chegar os Ventos e os Lombardos. Então eles partiram em novembro de 1876. Meu bisavô pegou a santa, colocou num saco de estopa e depois partiram. 15 dias depois de terem partido de Gênova, houve um temporal em alto mar. O vento agitou as ondas, a água entrou no navio e eles, percebendo que iam morrer todos afogados, como último recurso, meu bisavô, que havia guardado a imagem de Nossa Senhora, a tirou do saco e a colocou em cima de uma mesa. Aí o temporal acalmou. No dia seguinte subiu um frei que estava acompanhando os imigrantes que estavam no porão. Ele a batizou e disse que a batizasse em nome de Nossa Senhora das Neves. Daquele dia em diante ela ficou exposta no navio, até a chegada ao Brasil, que se deu 40 dias depois de terem partido de Gênova. Se tu olhar para o lado político, o governo italiano, quando o navio sumisse lá do horizonte, estava resolvido o problema deles. Se ele afundasse depois, não era mais problema dele. Porque a saída desses milhões de imigrantes, de italianos, permitiu a sobrevivência daqueles que lá permaneceram. Quando chegaram em Porto Alegre, eles permaneceram 40 dias no galpão do imigrante, para se curarem dos piolhos e outros parasitas. Aí eles partiram de carroças e de Montenegro até aqui, são 90 quilômetros. Na época eram 90 quilômetros de mata virgem. Então eles partiram e levaram 15 dias para chegarem aqui. Essa foi a chegada deles, em dezembro de 1876. Porque quando se fala em imigração italiana,
se fala em lágrimas, heroísmo, sangue, mas se fala do homem, do imigrante. A mulher, ela era mãe, ela era esposa, ela era enfermeira, ela era catequista, ela era psicóloga. Porque não era fácil sustentar 10, 12, 15, 18 filhos. E ainda ajudava o marido na colônia. Então se deve muito a esse desenvolvimento, a estrutura do início da colonização se deve muito à mulher imigrante. Cada família recebeu, não, eles tiveram que pagar 24 hectares de terra, 220 metros de frente por 1.100 de fundos. Pagaram 240 mil reais e prazo 10 anos para pagarem, com 11% ao ano de juros. Foi um verdadeiro desespero no início, porque a própria Igreja Católica havia convencido os imigrantes desde a Itália que quando chegassem aqui encontrariam toda a estrutura pronta. A verdade é que não encontraram nada, era mata virgem, sem dinheiro, sem estradas, sem escolas, governados por um povo que falava um outro idioma. Não tinha nada aqui, porque não existia um moinho, não existia uma serraria, não existia nada. E para agravar a situação, 3 anos depois de terem se estabelecido, houve uma epidemia de tifo. Moriam famílias inteiras. Então o começo foi muito difícil, foi um drama. Eles construíram as casas a 3, 4 metros de altura para protegerem as crianças das feras e dos índios. Abriram as toras, fizeram as tábuas, cobriram as primeiras casas com capim. Poucas ferramentas. Uma enxada, uma foice, um facão e nada mais do que isso, né? E ficaram, por assim dizer, entregues à própria sorte, né? As pedras que às vezes são consideradas obstáculos, não. Elas vão ser a base das casas, né? E meu bisavô, quando ele chegou, ele construiu uma capela de Nossa Senhora das Neves ao lado da casa. E antes de morrer, quando ele estava agonizando, ele chamou o irmão mais novo e lhe disse: eu vou morrer, mas se um dia vocês tiverem condições, construam uma capela maior para Nossa Senhora das Neves. Se passaram 20 anos, eles tiveram uma enorme dificuldades para se desenvolverem. O primeiro comércio, eles trocavam com os tropeiros que vinham de Montenegro e cruzavam aqui, que iam até Santa Catarina. Porque as pareiras no início plantadas, o vinho era para subsistência. Ele era bebido como uma espécie de anestésico para a alma, para fazer frente ao grande desafio do início da colonização. Se não fosse pelo vinho e pela fé religiosa, eles teriam sucumbido todos. Havia chegado o momento de construir a igreja. Havia se passado 30 anos e nada de construir a igreja. Era véspera de Natal de 1904, estava tudo pronto para erguer as paredes da igreja. E de dezembro até março não caiu uma gota d'água, foram 4 meses de estiagem. E como naquela época não era permitido nenhuma manifestação religiosa sem autorização do vigário, não houve mais nenhuma função religiosa, a igreja ficou 6 meses sem o vigário, e durante esses 6 meses também não caiu uma gota d'água. Então, 6 meses somado aos 4 de antes, foram 10 meses sem chuva. E eles queriam construir a igreja de alvenaria, só que agora não havia mais água para fazer a argamassa. Aí veio a autorização do arcebispo. Então, na véspera de Natal de 1905, a comunidade se reuniu lá onde tem os alicerces da igreja hoje, colocaram a santa no meio dos alicerces, se ajoelharam nas pedras e começaram a rezar. E meu avô Luiz de Valduga, ele estava ajoelhado num canto dos alicerces. E durante a reza ele percebeu manchas de sangue nas pedras. E aquilo lá o atraía, ele não conseguia se concentrar na oração. Daí a pouco, olhando para o sangue, ele lembrou do vinho. Eu tenho a solução para construirmos a igreja. Vamos utilizar o vinho que temos nas nossas cantinas no lugar da água para fazer a argamassa. Eram 20 famílias. E cada família deu 300 litros de vinho, com 6 mil litros de vinho construíram a igreja. No dia 5 de agosto de 1907, o novo vigário da paróquia de Santo Antônio, padre Ângelo Donato, veio e benzeu a igreja. E na grandeza de sua expressão, ela reúne os 3 elementos essenciais que fizeram frente ao grande desafio do início da colonização, que é o trabalho, o vinho e a fé. Aí os pareirais cobriram os vales com a cor da esperança, os filhos cresceram, casaram, constituíram novas famílias. Foi bom para nós, muito bom. Os
imigrantes, foi a oportunidade de viver. Que aquela gente que saiu de lá com a roupa do corpo e construíram aqui um pedaço da bela Itália, né? Com progresso, trabalho, o DNA veio. Hoje, passados quase 140 anos, nós, os seus descendentes, sentimos orgulho em pertencer a um povo que tem passado, que mesmo diante do desafio mais desgraçado, mais impiedoso, eles jamais assumiram o fracasso. Porque eu vivi muito junto com meu avô e ele contava, quando ele contava um pouco, depois começava a chorar, coitado, daquilo que era aquilo lá. Depois do tempo que eles passaram no navio para vir para cá, né? Imagina. O que eles não devem ter passado. Então, tu vê, naquela época não precisava de dinheiro. Claro. Para que dinheiro tinha? Se produzia tudo em casa. Para poder comer, se alimentar e viver. Tinha a vaca, tinha o porco, tinha a galinha, tinha a horta. Sim. Só para ver. Então hoje a facilidade e a beleza que se tem, né?